acontecendo, Marco? Nós estamos descobrindo o câncer de próstata mais precocemente. Então, o diagnóstico de próstata, ele girava em torno de 60 a 65 anos. A primeira campanha de prevenção municipal do câncer de próstata foi eu quem fez. Naquela primeira campanha, o perfil do diagnóstico foi entre 60 e 65 anos em Santa Bárbara, que não difere da literatura mundial, não. É mais ou menos o mesmo perfil, né? Hoje, ainda persiste a grande massa sendo entre 60 e 65, só que a gente está vendo hoje jovens de 48 anos, jovens, entendo em termos de próstata, 48, 45 anos com diagnóstico. Isso é preocupante. Porque o menino, o jovem, de 45 anos, que faz um diagnóstico, hoje, se não tratado, dependendo desse tumor, em 5, 6 anos ele está morto. Ele vai embora mesmo. O câncer leva embora. Ele não brinca. Não escolhe nada de social, não escolhe nada de raça. E é uma doença sem dor, né? A pessoa não sente que está com nada. Por isso que é perigoso. Se você descobre um paciente com 70 anos com um tumorzinho inicial, muitas vezes a gente não trata. Porque provavelmente esse tumorzinho não vai levar esse indivíduo à morte. O tumor de próstata, o câncer de próstata, dos tumores sólidos que acomete a raça humana, é o que mais lentamente cresce. Então, provavelmente, esse senhor, se ele está com um tumor iniciando agora, ele provavelmente vai morrer de outras causas, e não do câncer. Então, isso a gente tem que colocar numa balança. Sempre que olhar o paciente, olhar ele de modo individual. Se a expectativa de vida desse indivíduo for maior que 20 anos, você é obrigado a tratar. Se a expectativa de vida, por causa das comorbidades, das outras patologias que ele tem, não permite, entre aspas, que ele tenha 20 anos de sobrevida, talvez você não precise tratar esse paciente. Agora, doutor, a incidência de câncer de próstata em Santa Bárbara é grande? Não difere em nada de outros lugares do mundo. Eu sempre digo o seguinte: nós só não vamos ter uma estatística boa em Santa Bárbara se a gente for incompetente no diagnóstico. Porque você diz o seguinte: por que será que está tendo tanto câncer de próstata antes? Parece que ninguém tinha anteriormente, a gente nem ouvia falar nesse tumor. Nós éramos incompetentes no diagnóstico, porque ela sempre existiu. O que acontece hoje é que, graças a Deus, a gente vive mais e com qualidade. A nossa expectativa de vida está aumentando, e daqui um pouquinho nós vamos chegar em 80 anos, como no Japão. Fácil, por causa da nossa qualidade de vida. O que acontece é que Santa Bárbara, se não tiver uma estatística semelhante à estatística mundial, lembrar você, entre aspas, aqui, que nós estamos na melhor região do país. Essa é a melhor região do país. Se aqui não for primeiro mundo, me conte onde é. Então eu digo para você, se aqui nós estamos incompetentes de fazer diagnóstico, meu amigo, alguma coisa está errada, nós temos que melhorar. Ou nós não estamos buscando, ou nós não estamos dando atenção adequada aos nossos homens, isso tem que mudar. Nós temos que fazer diagnóstico. E eu acredito que hoje Santa Bárbara não deva nada a ninguém. Teve algum paciente que foi com o senhor que a esposa exigiu que ele fosse fazer o exame de toque? As mulheres, Marcos, são maravilhosas. Eu sou fã número 1 das mulheres. As mulheres, rapaz, elas levam os seus maridos ao consultório médico. Porque se não fosse essas mulheres guerreiras, brilhantes, que já se submetem aos exames periódicos, nós homens, quem somos nós para administrar a nossa vida? Se não fossem essas pessoas maravilhosas que nós temos do nosso lado. As mulheres levam mais da metade dos homens para o consultório médico. E exige que façam. E faz. Senta aí e faça. E isso é bom, isso é muito bom, né? Graças a Deus que é assim. Agora, doutor, além disso, nós temos também o câncer da bexiga, né? Que é outro dado preocupante, né? Que muita gente pensa, estou com uma dorzinha da bexiga, e acaba sendo um tumor na bexiga, né? É. Essa é uma preocupação muito grande, Marco, porque o tabagismo ainda é importante no nosso país. Né? E a gente sabe que o câncer de bexiga ele está diretamente relacionado ao tabagismo. Nós encontramos durante a vida profissional vários pacientes que têm câncer de pulmão e nunca fumaram. Mas eu te digo uma coisa,
raramente foram as vezes que eu encontrei um paciente com câncer de bexiga que não tenha tido um passado ou não é tabagista. Então, o tumor de bexiga está diretamente relacionado com o tabagismo. Na época que estava em Barcelona, e você sabe que a Espanha fuma-se muito, e lá fuma-se não um cigarro desse de papel ou de palha, como a gente conhece aqui. Eles têm o fumo negro, eles têm a caixa do fumador. Então as famílias se reúnem à noite no jantar, e no pós-jantar chega a caixa de tabaco, e lá eles enrolam o fumo dele, fumam o cigarro de modo diferente, e fuma todo mundo, Marco. É uma coisa impressionante. Isso me chamava muita atenção lá. Então a estatística de tumor de bexiga na Espanha é muito forte. Lá, as pesquisas voltadas à saúde pública diziam o seguinte: se você fumar 2 maços de cigarro por dia, por mais de 20 anos, você tem 100% de chance de ter tumor de bexiga ou de via urinária. Não escapa. Então é uma estatística cruel. E você pega hoje alguns pacientes de consultório que fumam 3 maços. É uma coisa impressionante. Então o tumor de bexiga preocupa sim, está diretamente relacionado ao tabagismo. Aquelas infecções de bexiga recorrentes, a gente tem que tomar algum cuidado, né? Então, mesmo que seja fácil tratar uma cistite, que é uma patologia comum, principalmente nas mulheres, tem que ter acompanhamento de perto do urologista. O urologista precisa aprender a ter paciência de cuidar dessas mulheres, né? Eu sempre digo que algumas coisas são muito chatas no consultório, né? Quando um paciente vem com uma ejaculação precoce, cistite que não melhora, então tem algumas coisas muito chatinhas. Mas nós temos que ter muita paciência, saber entender, porque isso está relacionado ao fator emocional, né? Porque sofre, Marco. As mulheres têm muito desconforto e tal. E essas mulheres que têm infecções de recorrência podem desenvolver um tumor de bexiga. Cálculo renal. É muito grande a incidência em Santa Bárbara? Porque falaram, inclusive, que a água era... Por causa da água, se tinha muito cálculo renal aqui, né? Esse é um assunto muito bacana da gente discutir aqui, até porque, pelo seu programa ter essa penetração aqui em Santa Bárbara, é muito bom a gente estar falando sobre isso. Primeira coisa que eu preciso falar é o seguinte: quando aqui cheguei, eu quis montar um serviço de hemodiálise, porque queria desenvolver um sistema de transplante no município. Então nós fomos fazer um estudo da água de Santa Bárbara. Naquela época eu tinha um colega nefrologista, o Dr. Ronald Riss, que estava junto comigo, e fizemos o estudo. Contava o Dr. Ronald o seguinte: mas Chac, nós temos a melhor água. Teoricamente, essa água pode ser injetada direto. Ela não precisa nem de tratamento. De tão saudável que ela é. Então, a água de Santa Bárbara, não posso dizer de outros lugares, mas a água de Santa Bárbara é a melhor água que tem. Aí você vai dizer assim: mas por que tem tanto cálculo em Santa Bárbara do Oeste? É pela nossa ascendência. Nós somos oriundos da região do sul da Europa. A região do sul da Europa, Portugal, Espanha, Itália, lá desenvolve-se muito cálculo por cálcio. Então, oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, e aí vai embora. Os países nórdicos da Europa, eles são mais cistina, ácido úrico, os alemães, os suecos, os holandeses e tudo mais. E a gente sabe que a gênese, a formação do cálculo, ela tem que ter uma origem genética. Nós vivemos na mesma casa, comemos a mesma coisa. Por que eu faço o cálculo renal e você não faz o cálculo renal? Porque você tem um antecedente genético para isso. Geneticamente determina-se que o seu metabolismo é errado para o cálcio e você forma o cálculo. Então tinha aquela história, por exemplo, né? O pessoal que formava cálculo renal, o pessoal dizia assim: viu, não coma mais queijo, derivados de leite, não coma tomate, não tome sua cervejinha, cuidado e tal. A gente sabe hoje, isso é interessante, a gente sabe hoje que para prevenção do cálculo, eu já tenho geneticamente determinado, certo? Se eu tenho determinado geneticamente, eu preciso mudar isso. Ou eu mudo esse gene, ou eu vou ter que fazer alguma coisa para minimizar a minha chance de formar. Atividade física e líquido em grande quantidade. Nada de ficar fazendo restrição alimentar. Se você já metaboliza mal o seu cálcio, se você deixa de ingerir, o que vai acontecer?
você vai prejudicar o seu osso. Você vai ter mais osteoporose, osteopenia no final da sua vida. Então, para prevenir, atividade física, uma boa quantidade de líquido. Lógico, procure o urologista, porque tem alguns detalhes de medicamento que você deve utilizar também. Se a urina é mais ácida, você tem que alcalinizar. Se ela é mais alcalina, acidificar. E aí vai. Mas, um modo geral, para todos nós, atividade física regular, pelo menos 3 vezes por semana, atividade aeróbica e uma ingesta de líquido acima de 1,5 litro por dia. Porque a genética eu tenho, na minha família, meu pai teve cálculo renal, o meu irmão tem, e a filha do meu irmão tem. Você vê. Então é genética. Não tem como. Não tem como. Não tem como escapar. Outra coisa, doutor. Antigamente, na nossa juventude, as doenças venéreas eram comuns, né? Chegava o garoto lá, doutor, tô com problema, tal. Hoje em dia já mudou muito esse conceito, né? O perfil do aparecimento da doença sexualmente transmissível mudou. Por quê? Marcos, você bem lembra que antigamente a iniciação sexual do jovem era num prostíbulo, o pai estimulava um pouquinho. O tio, o padrinho. Pronto. Levava ali, e aí não era muito adequado, e naquela época a maioria das doenças sexualmente transmissíveis girava em torno de uma Neisseria gonorreia, né? uma blenorragia, uma gonorreia, no máximo uma crista de galo ali, entre aspas, que é o condiloma, né? Um herpesinho, muito raro, mas girava por ali. Sífilis, um pouquinho mais sério. E nos países lá nos estados do norte, achava-se o cancro mole, né? Então você ficava por aqui. Hoje, mudou um pouquinho esse perfil, né? Esse jovem, ele está tendo contato mais com patologias virais, porque as patologias que são bacterianas, causadas por treponema, a gente tem um tratamento mais fácil. A doença viral não. Haja visto a AIDS. Se tivesse tratamento definitivo para vírus, nós não teríamos mais AIDS. Perfeito? Bom, você acha, por exemplo, o HPV, que é uma patologia que preocupa muito hoje. O HPV, eu digo para você, que ela chega a ser endêmica em algumas regiões. Quem vê cara não vê coração. Eu digo sempre isso para os jovens. Cuidado. A história do preservativo é verdadeira. Te previne, te preserva, não só contra uma gravidez indesejada, mas também contra as doenças sexualmente transmissíveis. Então, aquele jovem hoje, que inicia a sua vida sexual cada vez mais precoce, com 12 anos eu estava soltando pipa, viu, Marco? Estava jogando